hoje o que foi feito foi uma API de transação, só que dessa vez em PHP, onde a gente trabalhou aqui com algumas arquiteturas não totais, né, que não tem a necessidade, nesse caso simples. Trabalhei com controller, DB, repository e service, onde o serviço vai estar a lógica de negócio, né? Repository vai ser tipo uma interface que eu faço o contrato para obrigar lá no meu service para implementar e lembrar dele de usar esses mesmos métodos. O DB, onde vai estar minha conexão de banco, né? Que é PDO, não vou mostrar porque tem minha senha de banco, mas é onde está a conexão do banco. O controller, né, onde está a atuação na interação com as rotas e o que vai fazer depende de cada tipo de rota e verbo HTTP. Então vamos aqui, por exemplo, repositório, que eu faço um contrato de métodos, né? Adicionar a transação, listar todas as transações, mostrar uma transação específica, limpar todas as transações e deletar uma transação específica e mostra o tipo de retorno de cada um. No Transaction Services, eu coloco aqui as minhas lógicas, né? As minhas regras que vai ter na API, né? Basicamente. Então eu boto o método de adicionar a transação e todos eu uso uma arquitetura de try-catch para evitar um erro bobo, né? E aqui eu trabalho com procedures também para cada ação de método, sempre por procedure. Vocês podem ver aqui cada procedure criada para uma ação, né? E beleza. E aqui eu retorno JSON a depender de como seja o caminhar, né, da requisição. Então, por exemplo, aqui de mostrar a transação, eu faço toda a tratativa para jogar no banco, né, e retornar alguma coisa pela procedure. Se tiver realmente uma resposta, ele vai me trazer um código 200 de um OK, né? Se não tiver, vai falar o código 404, que é de not found, né, padrão. E se for um erro qualquer, eu pego um PDO exception, que tem alguma coisa a ver com a conexão, né? Eu pego o problem no search from transaction, né? E daqui do service, é minha regra de negócio, né, minha lógica de negócio, enfim, eu vou para o controller, onde no controller eu faço uma injeção de dependência do service, que coloco no construtor diretamente logo a conexão do banco, e faço injeção de dependência do service. Assim eu posso instanciar o service e por meio do service pegar todas as minhas lógicas de negócio, né? Jogar aqui nos métodos de controller, né? Então aqui basicamente adicionar a transação, eu pego o input do corpo do JSON que vai ter lá, por exemplo, aqui, isso, para pegar aquilo, eu faço isso, né? Aí veja assim, se o erro tem alguma coisa a ver mesmo com alguma parte interna, se não tiver, nesse caso, foi mal formatado o JSON, né, que eu pego os valores lá do input, faço a tratativa, listo, e é isso. E aí eu vou para minha rota, né, só que no PHP a gente tem que mexer com htaccess, né, que mexe direto com httpd, eu acho, .conf do Apache. Você tem que permitir lá algumas coisas do all, né, override, all, alguma coisa assim. E depois você cria um htaccess para cada arquivo de API que você fizer, onde você vai definir o arquivo vai ser lida sua API, suas requisições, basicamente, né? E eu defini que vai ser no router, né, que é o nosso roteador. E aqui eu pego o URL, né? E depois eu quero limpar essa parte de API Transaction para que não apareça na minha URL isso. Vocês podem ver, né? Eu coloco isso aqui, mas ele limpa. Ele limpa isso, não aparece na requisição lá no backend, né? E aí eu faço uma metodologia de switch, né? Então, tipo, se for barra transaction, se for post, se for get, aqui é um jeito do PHP para pegar os valores, né, que a gente coloca na URL, como por exemplo o ID, né? E esses matches aqui ele vai servir como um acumulador do que entrou nessa URL. Se eu boto o ID 2, esse ID 2 entra no matches. E aí eu coloco basicamente o ID dentro do matches. E o matches e o ID, que é a mesma coisa, eles é a posição 1 ali, né? A posição 0 seria o tipo de ação, né? Transactions, por exemplo. Aí eu faço a ação aqui, eu pego pelo meu controlador uma instância lá do
ou pega uma instância do controlador chamando lá os métodos que fazem ação em cada ação, é um procedure que mexe com o banco, então vai dar tudo certinho, né? Do switch case fica mais limpo, né? Dá para fazer com if, else if e tal, mas o switch case se torna mais limpo. Então vamos testar isso aqui, né? No HTTP, né? HTTP. Então botei já aqui as requisições que a gente usa. Então vou fazer um post aqui de um valor, né? Vou mandar 350. Né? Aqui eu errei de propósito para testar uma lógica lá de erro, mas é porque eu coloquei errado de propósito aqui, agora vai dar certo. Pronto, criou. Transaction added successfully, R$300. Vamos adicionar 150 que foi feito, sei lá, 9 da manhã. Vamos adicionar R$100 que foi feito no dia 20 às 10 horas da noite, por exemplo. Né? Aí a gente vai exibir as transações, né? Listar as transações, método get, vai trazer todas as transações, né? O vetor de transações. Aí eu quero, por exemplo, exibir só a transação 4. Eu chego aqui, boto o ID 4. E aí eu quero apagar uma transação específica. Quero apagar o 6, né? Quero apagar o 6. Então chego aqui e boto 6. Apaguei o 6, vou listar novamente. O 6 sumiu. E vou por fim limpar todas as transações, né? E aí listo novamente. E não tem mais nenhuma. Basicamente é isso. Né? Uma API de transações feita em PHP puro, com orientação a objeto simples e PDO.